Boa noite, pessoal. Somos a equipe 4 e hoje vamos apresentar nossa proposta de design sprint para o app Gestão Logística, complementando o serviço de fulfillment. Vou apresentar aqui para vocês. Bom, nosso processo de design sprint, ele passa primeiro pelo entendimento, quais são os usuários, quais são as suas necessidades, o contexto, a revisão de competidores e, por fim, vamos formular a nossa estratégia. Depois, nós passamos pela etapa de divergência, onde cada um tem a sua visão e apresenta ela, e chegamos a um ponto congruente, onde alinhamos as melhores ideias e partimos para a etapa de decisão. Nós, com base nas ideias que todos colocaram, juntamos elas em uma forma final que faz a base do nosso protótipo, que é a etapa 4. Montamos esse protótipo com base nas melhores ideias que todos tiveram e focamos na usabilidade dele para mostrar para o usuário. A última etapa é a etapa de validação, onde será mostrado ao usuário e será feito uma espécie de teste com o usuário para ver se a nossa interface está adequada, se o nosso protótipo está bom e se o usuário real aprova o que fizemos até então. Bom, a primeira etapa é a etapa de definição de objetivos. Aqui, nós começamos pela visão futura e o objetivo em si. Nós definimos que nós queremos ser a primeira escolha das empresas de fulfillment quando elas pensarem em otimizar a gestão de seus estoques sem realizar grandes modificações na sua operação ou em suas estruturas. Partindo disso, nós pensamos em como alcançar esse objetivo que nós definimos. Primeiro, nós temos desafios e premissas. Começando pelos desafios, um deles seria a integração com diferentes serviços de fulfillment. Depois, nós precisaríamos conseguir vender a movimentação de itens entre os CDs de maneira otimizada em pequenas quantidades também auxilia na otimização da gestão do estoque. Como fazer com que o cliente acredite que isso traga benefício a ele. Também, como outro desafio, nós temos que demonstrar que o trânsito de pequenas quantidades entre centros de distribuição é uma estratégia que também melhora a experiência do consumidor. Além disso, temos o desafio de ter ou fornecer database bem estruturado de centros de distribuição e utilizar métricas de desempenho que façam sentido ao escopo da empresa. Partindo para as premissas, nós temos o seguinte: as empresas de fulfillment acabam por não realizar certas otimizações sobre seus estoques, pois movimentar certas quantidades de itens com sua estrutura não é vantajoso. As bases de dados das empresas de fulfillment têm uma qualidade razoável, que vai permitir que as otimizações sejam realizadas. Também temos que os usuários das empresas de fulfillment sofrem com essa falta de otimização e gostariam de mais de soluções que tivessem essa feature que nós estamos pensando. As empresas de fulfillment também estão sempre inclinadas a incorporar novas tecnologias aos seus processos para se diferenciar no mercado. Nós vemos isso no dia a dia aí com vários exemplos bem definidos. Partindo disso, nós fomos para o próximo passo. Nosso mapa do tesouro, onde nós identificamos ali nosso foco ali principal. Para isso, nós usamos as personas que nós definimos no nosso Canvas, na figura das funções que eles assumiam. O primeiro é o gerente de logística, que nós definimos como o nome de Leonardo. O gerente de logística, para ele, é interessante, primeiro, ele analisar as estimativas de venda, analisar os estoques, ter um feedback do serviço, e ele vai para a próxima etapa. E aí nós entramos na parte do fulfillment propriamente dito. Nós temos também o assistente de logística, que cadastra produtos, agenda remessas, expede a remessa, e vai novamente para a etapa da empresa de fulfillment, que é o armazenamento, reposicionamento, e por fim a entrega. A Paloma, que é gerente comercial, tem uma jornada diferente dos dois de cima, ela define produtos, inclui no e-commerce
e já entra ali no fluxo do nosso consumidor. Nosso consumidor, ele seleciona ofertas para ele, confirma o pedido e acompanha o pedido e, por fim, o recebe. Mas antes de receber, tem toda essa parte ali de armazenamento, reposicionamento e entrega. Os estoques precisam estar balanceados, não pode haver falta de certos produtos, senão haverá atraso de entrega ou o frete estará mais caro. Então, é preciso que haja um certo equilíbrio entre os vários centros de distribuição para que o cliente tenha satisfação, a empresa consiga lucrar, porque vai obter um serviço ágil, que dê lucratividade a ela, e os problemas principais ali, entrega mais demorada, entrega mais cara, seriam sanados. Isso era de interesse geral ali de todas as pessoas que nós definimos. Então, nós encontramos, teoricamente, o nosso tesouro desse mapa do tesouro. Partindo daí, nós temos algumas questões. Partimos para a fase do How Might We? E essas questões são: como vamos garantir que nossa solução de otimização, que identifica itens que podem ser movimentados entre os estoques da empresa, vai conversar com todas as bases de dados do estoque do cliente? Como vamos garantir a qualidade das informações presentes nas bases de dados? Como vamos identificar casos cujos produtos estão em oferta em localização inadequada frente à demanda? Como garantir que estamos trazendo as melhores otimizações possíveis, dado um cenário tão dinâmico quanto o estoque de uma empresa de fulfillment? Como vamos garantir que sempre sabemos a posição de cada item nos estoques? E como vamos otimizar o transporte entre os CDs, que nós tanto propusemos ali? Partindo disso, vamos escolher os alvos. Nós temos desafios a resolver. Como garantir que estamos trazendo as melhores otimizações possíveis, dado um cenário tão dinâmico quanto o estoque de uma empresa de fulfillment? Ali no How Might We, nós escolhemos esse como algo principal. E também como que nós vamos otimizar o transporte entre os CDs. Esses seriam os nossos principais desafios a resolver, os nossos alvos. Então, com base na nossa escolha, ali do How Might We, nós saímos e definimos os nossos alvos principais, nós começamos a elaborar a nossa ideia. Primeiro, fizemos alguns rascunhos dela. A primeira etapa da fase de rascunho é um benchmark. Nós pesquisamos aí algumas soluções, algumas telas, algumas ideias, que permitem ali que ações sejam executadas a partir de informações disponibilizadas. Durante nossos benchmarks, nós não encontramos menção direta da solução que estamos propondo, que é otimizar a gestão do estoque, diminuindo a quantidade de itens parados, por exemplo, com a movimentação de itens entre os centros de distribuição do serviço de fulfillment. Porém, encontramos algumas telas, como eu já disse, que trazem essas informações e, a partir daí, permitem ações serem executadas. A partir dessa premissa, aqui outros exemplos também. Mais exemplos. Aí, beleza. Nós temos uma ideia do que seria o nosso protótipo. Começamos, então, a etapa de Crazy Eights, onde cada integrante da equipe elaborou protótipo, como se fosse um protótipo navegável, feito à mão ali, e considerando ideias individuais, cada um teve a sua melhor ideia de como seria a navegação ideal de um sistema que englobasse a nossa solução, considerando ali o nosso alvo. Essa foi uma das ideias, uma ideia simples de login, tem um menu, produtos, métricas, centros e outras opções. As outras ideias, nós temos uma maneira melhor de visualizar os dados, com mais gráficos, uma visão ali dos centros de distribuição. Na outra ideia, nós novamente temos uma valorização dos elementos gráficos, aquilo que o cliente gostaria, porque o gráfico ele atrai atenção, ele faz com que a pessoa visualize ali na sua frente e dê atenção àquilo. Inclusive, nós temos a tela de Analytics, que foi utilizada no nosso protótipo final, como vocês verão.
Aqui nós temos outra ideia que também converge ali com a ideia de centros de distribuição, uma tela ali que foi bem frequente entre os modelos. E aqui novamente a valorização de elementos gráficos. Perceba que várias coisas, vários itens que estavam nas ideias são convergentes. Então, as ideias individuais convergiram para algo coletivo. Então, nós partimos para a etapa de decisão. A etapa de decisão é pegar tudo aquilo que fizemos até então e começar a pensar na solução final. Portanto, nós reunimos todas as melhores ideias dos Crazy Eights e juntamos elas a fim de ter como base para realizar o nosso protótipo. Aqui é um recorte daquelas ideias que eu apresentei agora há pouco, e nós juntamos tudo isso e chegamos à conclusão que essas eram as melhores ideias. E para explicar essa ideia que foi consolidada no slide anterior, é praticamente a ideia da nossa solução. E além de otimizar a gestão do estoque, também ajuda a entender a saúde do mesmo, que facilita a motivação por trás das ações que a ferramenta irá sugerir. Para isso, vamos ter uma tela inicial, onde serão disponibilizadas diversas métricas para avaliar o estoque, sendo possível fazer um drill down tanto pelos itens quanto pelos centros de distribuição que foram cadastrados. Nessas telas, com uma visão mais detalhada, o gerente da operação logística poderá executar as ações sugeridas, como movimentar o SKU 123 do cliente XPTO, do CD1 para o CD1, para o CD2, para o CD3, enfim. Além disso, teremos uma tela que permite a configuração do otimizador, onde o próprio usuário irá definir certas regras, como a impossibilidade de movimentar certos tipos de itens ou enviar itens para um determinado CD, bem quais as ações que irão aparecer, como movimentar, não movimentar, contactar o cliente, etc., nas telas para os usuários. Por fim, a solução também enviará notificações avisando sobre otimizações encontradas e terá também uma tela que consolida o impacto gerado para o negócio, como, por exemplo, quantidade de itens movimentados, otimizações propostas, vendas a mais, etc. Bom, saindo dos Crazy Eights e da ideia final consolidada, vamos para o nosso storyboard, tendo em consideração uma ideia de protótipo. Desculpa. Bom, aqui no nosso storyboard, o gerente acessa a tela inicial e visualiza as informações consolidadas. Ele vai lá, ele clica no ícone de configurações e ele acessa a página de configurações do otimizador e ele define os parâmetros, conforme ali eu detalhei no que seria o resumo da nossa ideia. Quando ele clica em notificações, depois dessa tela, define os parâmetros que ele quis, ele clica no ícone de notificações. Ele vai visualizar as notificações de otimizações que são sugeridas pelo sistema, produtos e afins, que ele pode tomar uma decisão. A gente usa um código de cores ali, o vermelho seria o mais grave. E ali teria uma maneira dele decidir o que ele faria com isso. Aí ele clicou numa decisão para movimentar. Ele visualizaria as informações por centro de distribuição e agendaria movimentações. Agendaria, e aí apareceria uma mensagem para ele, agendamento realizado com sucesso. O sistema confirma o agendamento da movimentação. E aí, se ele quer visualizar as estatísticas, ele clica no ícone ali de gráfico e ele visualiza os benefícios das otimizações efetuadas de maneira gráfica, mostrando para ele de forma bem visível que as otimizações estão funcionando e estão facilitando a vida dele. Bom, saindo do storyboard, nós finalmente vamos para a nossa prototipação. Nosso protótipo, ele foi apresentado nesse vídeo aqui, por um dos membros do grupo. Ele está na apresentação, certo? E nesse slide, ele vai detalhar o fluxo tela a tela
do protótipo que nós elaboramos. Boa noite. Opa. Saindo do desenvolvimento do protótipo, nós temos a etapa 5, validação e respostas. Esse vídeo anterior, só para reiterar, ele vai estar disponível no material e também nós vamos colocar um link aqui na descrição desse vídeo para acessar o mesmo. Essa aqui é um dos membros do time explicando, esse vídeo, aliás, é um dos membros do time explicando o nosso protótipo, as funcionalidades, todos os detalhes dele. Bom, a última etapa, então, validação e respostas. Nós temos agora, que já fizemos nosso protótipo, detalhamos os fluxos, nós precisamos colher feedbacks do que nós montamos. Então vamos para o walkthrough. O que é o walkthrough? O walkthrough, ele é pegar alguém de fora, um usuário de fora ali, para validar a nossa solução. Então, nós pegamos uma gerente de logística que irá seguir esse roteiro. Esse vídeo também estará disponível na descrição deste. E, durante esse roteiro, ela vai ter exposição ao nosso design, ao nosso protótipo, e ela irá validar o que nós fizemos. Então, o roteiro do walkthrough de forma detalhada aqui é, primeiro, na página inicial dele, avaliar se todas as informações estão sendo expostas ajudam a ter uma visão macro. Aí, a partir daí, acessar as configurações da ferramenta. Na tela de configurações, validar se está tudo claro, se dá para ser mexido de forma clara, e depois retornar à tela principal. Acessar, por fim, a página de notificações e executar uma ação disponível. E acessar a visualização da situação por centro de distribuição e executar alguma ação disponível. Ok, nós fizemos essa validação e colhemos o feedback. Analisando o que nós fizemos, um dos pontos positivos foi que a interface está bem concisa e a usuária teve muita facilidade em navegar pelo que nós fizemos, as instruções de navegação estão bem claras e se adaptou facilmente ao protótipo, indicando que os ícones que nós selecionamos para o menu principal estão bons. A usuária teve muita facilidade em navegar pelo protótipo que nós montamos. Também identificamos algumas oportunidades de melhoria. Na tela de configurações, onde o usuário configura ali o otimizador da maneira que ele deseja, a usuária achou melhor trocar o nome de variáveis para parâmetros, de forma que fica ali mais visível. Variáveis ela achou um pouco confuso. Também um dos ícones estava em ordem diferente em uma das telas. Nós identificamos isso também ali, apresentando com a usuária. Por fim, é isso, a apresentação. Nós gostaríamos de encerrar por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Reitero que os links para os demais vídeos estão na descrição deste vídeo. Uma boa noite e até a próxima.